Tudo pronto, vamos então dar início à nossa palestra hoje, falando sobre o Evangelho no Espiritismo e, no fundo, responder às questões de porquê estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sabemos que as obras básicas para conhecer o Espiritismo, redigidas por Allan Kardec, peço desculpa. A pergunta é porquê estudar de facto o Evangelho segundo o Espiritismo? E a estrutura da palestra vai dividir-se nos seguintes itens. Primeiro, analisar o Evangelho no Espiritismo. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. Perceber em que é diferente a perspectiva que o Espiritismo nos traz no Evangelho. E isso vai abrir uma sequência de questões que vamos explorar a seguir. Primeiro, a estrutura do Evangelho. Depois, especificamente, a introdução e a metodologia que é adotada aqui na nossa associação, para depois percebermos na prática como é que isso pode resultar. Então, como é que o Evangelho é encarado no Espiritismo, na doutrina espírita? Nós sabemos que existem 5 obras base na doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, que foi redigido em 1857, aliás, em rigor, editado em 1857, primeira edição. Depois o Livro dos Médiuns, em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 64. Sabemos que este não era o título original, e iremos mais adiante a esse pormenor. Em 65, um ano depois, O Céu e o Inferno. E só mais tarde a obra A Gênese, em 1868. Estas foram as obras editadas em vida por Allan Kardec, que fazem parte da codificação. Complementarmente temos as edições da Revista Espírita, desde 58 a 1869, durante até ao mês em que Allan Kardec desencarnou. A obra O que é o Espiritismo, que é uma compilação de um conjunto de excertos de outras obras, editada em 59. E, por último, Obras Póstumas, já editado após o desencargo de Allan Kardec, com alguns dos textos que não foram objeto de revisão do próprio Allan Kardec, e, portanto, temos que ler sempre com uma cautela acrescida. Esta obra foi editada em 1890. Em concreto, nós vamos hoje analisar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma parte, sobretudo, o porquê de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E sabemos, portanto, que o Espiritismo apresenta-se sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem e o da aplicação desses princípios. E esta orientação está exposta na conclusão, no item 7º da conclusão do Livro dos Espíritos. Kardec refere então que desta sequência destes 3 aspectos decorre que existem 3 graus ou 3 tipos de adeptos: os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Os que lhes percebem as consequências morais e os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Portanto, ainda que com verdade consideremos o Espiritismo uma ciência, percebemos que ele não se encerra enquanto ciência experimental. Há mais para além disso, há uma componente moral que é essencial, primeiro, de compreender e, sobretudo, de praticar. No Evangelho segundo o Espiritismo temos, aliás, a junção de 2 conceitos que são importantes e que importa, em alguns momentos, nós compreendermos a forma como eles estão juntos. No primeiro capítulo, no item 8º, é referido que a ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. E o Espiritismo não é diferente sobre esse aspecto e, portanto, deve ser completo na sua abordagem. Ou seja, não podemos pensar que deveremos estudar mais esta ou aquela obra e estudar menos outras. Vamos aqui passar à frente. E o que é que nós percebemos? Percebemos que há aqui uma série de livros que são relevantes para o estudo da doutrina e, em concreto, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele explica-nos as máximas morais do Cristo. E, sobretudo, quando nós analisamos a contracapa da obra, nós percebemos que a preocupação dos espíritos foi a da aplicação prática dessas máximas morais do Cristo.
E por isso, nós temos que nos interrogar. Então, como é que nós devemos ler o Evangelho segundo os Espíritos? Porque o livro dos Espíritos estuda-se, há cursos para estudar o livro dos Espíritos, bem. O livro dos Médiuns estuda-se, todas as pessoas que querem enverdar pela participação em grupos de atividade mediúnica devem, naturalmente, não ler, mas estudar o livro dos Médiuns. A obra Gênesis estuda-se, mas o Evangelho segundo o Espiritismo adotou-se a prática recorrente de se ler ao acaso. Aliás, existem até a possibilidade de, em alguns sites na internet, nós podemos clicar e o próprio programa aleatoriamente vai-nos dando a possibilidade de consultar em qualquer trecho. Mas a verdade é que este método, ainda que seja útil para determinados aspectos, não significa por si que nós não devamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como é que nós devemos começar? Nós podíamos começar pelo primeiro capítulo, mas deixaríamos de fora a parte importante da obra. Poderíamos começar pela introdução, mas ainda assim estaríamos a escapar um outro aspecto que pode ser relevante para compreendermos a importância da obra e, sobretudo, a forma como está estruturada. Podíamos procurar o índice ou consultar a bibliografia, mas devemos começar pelo título. O Evangelho segundo o Espiritismo é o título da obra. Ora, começa por ser importante referir que Evangelho não é a Bíblia. A Bíblia tem uma origem na palavra correspondente em grego, que significa rolo ou livro. É classificado como um texto religioso de valor sagrado para o cristianismo, sendo considerado pela Igreja Católica como divinamente inspirado. Segundo a tradição, a Bíblia teria sido escrita por 40 autores, isto é o que passa na tradição oral, oriundos de diferentes regiões e nações, tendo sido compilados pela primeira vez apenas após o exílio babilónico entre os anos 1400 a.C. Mas a obra teria sido redigida, portanto, milhares de anos antes de Cristo. Obviamente, a Bíblia, ou seja, os textos do Velho Testamento, não podem fazer referência direta a Jesus. Fazem referência a um Messias que virá, mas não abordam o cristianismo. A Bíblia é, portanto, o Velho Testamento, que no Espiritismo é considerada a primeira de 3 revelações. Mais tarde, as igrejas católicas e protestantes reuniram nesse livro os Evangelhos de Jesus, dando a estes últimos o nome de Novo Testamento. Evangelho deriva da palavra grega correspondente, evangelion, sendo que significa bom, e angelion é traduzível como mensagem. Daí a boa mensagem, a boa nova. Os evangelhos não são meros relatos, mas um convite à adesão ao cristianismo. Isto é importante nós percebermos o tipo de texto que está contido no Novo Testamento. Não é um texto de rigor científico, não é um texto de rigor histórico, não há essa preocupação por parte dos autores que redigiram, sobretudo, um relato que faz um convite à adesão à doutrina cristã e à compreensão das máximas do Cristo através do relato sucessivo de determinados episódios. Mas o objetivo principal não é o rigor. A primeira intenção não é trazer uma biografia de Jesus, ainda que ela em alguns momentos possa existir. Apresenta um Cristo como o Messias, o Filho de Deus e Salvador da humanidade. Contém, portanto, uma coleção de discursos e relatos. Jesus, ele próprio utiliza a expressão Evangelho segundo os testemunhos de Mateus, de Marcos, em diferentes momentos do seu discurso público. Além destas passagens, a palavra Evangelho aparece ainda mais 68 vezes no Novo Testamento. Portanto, há clara compreensão do significado da palavra Evangelho, da Boa Nova, há essa intenção renovadora de Jesus em trazer a sua mensagem. Então, a nossa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, está, portanto, a assumir como primeira referência o Evangelho, que não é a Bíblia, é o Novo Testamento. Ou seja, nós vamos estudar o Novo Testamento. Vamos estudar como? A segunda palavra do título é segundo. Não é o Evangelho do Espiritismo, pelo que não devemos considerar esse livro como a Bíblia do Espiritismo.
nem tampouco um relato exclusivo da doutrina espírita. Estes surgiriam mais tarde e nós vamos ver alguns desses casos. O vocábulo segundo tem como possível sinónimo conforme, e é nesse sentido que é aqui utilizado, sugerindo a utilização de uma metodologia própria, que vamos ver mais adiante. Podemos concluir que Kardec se propõe fazer uma análise do Novo Testamento, recorrendo a um método em conformidade com determinados princípios. Para além disso, nós temos a terceira palavra, o Espiritismo. O título, no seu todo, não foi inicialmente este. No mês de abril de 64 surgia a primeira edição, 1864, surgia a primeira edição da obra com o título original Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais tarde foi modificado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa alteração foi feita baseando-se nas observações do editor Didier e de outros companheiros. E nós, consultando a obra O Consolador, logo no item da definição, numa mensagem recebida a 31 de outubro de 1939 no Grupo Espírita Luís Gonçalves, em Pedro Leopoldo, é Emmanuel quem nos ajuda a compreender como é que o Espiritismo pode ser facilmente desenhado enquanto doutrina. Apresentando-se o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido, explica-nos Emmanuel, pelo Cristo, três aspectos diferentes: científico, filosófico e religioso. Qual destes aspectos é o maior? Esta é uma pergunta que é colocada a Emmanuel. Emmanuel responde claramente. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Bom, então vejamos o quão importante é estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. É Emmanuel que nos refere. É no aspecto religioso que repousa a sua grandeza divina, sua do Espiritismo. Porquê? Porque vem restaurar a responsabilidade do Espiritismo, é restaurar o Evangelho de Jesus Cristo, que o próprio Kardec alerta, como vamos ver, que correu, obviamente, durante o tempo, perante um processo de descontextualização, de diferentes traduções, que vieram falsear alguns dos momentos. Não quer dizer que houvesse uma má intenção que fosse propositada, mas faz parte de um percurso histórico através de 2000 anos. E esta importância de recuperar os ensinamentos contidos no Evangelho são tão relevantes que eles serão definitivos para a renovação do homem. No fundo, a sua missão maior, que é dirigir-se de encontro ao seu imenso futuro espiritual que se prolongará pela eternidade. Enquanto a ciência e a filosofia, continua Emmanuel, operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. E esta orientação está contida também na mesma obra, o Consolador, na pergunta 260. Portanto, há um tronco que tem ramificações diferentes, a ciência, a filosofia e a religião, os três pilares, se quisermos, da doutrina espírita. Os dois primeiros, através quer da experimentação, quer do raciocínio, trazem-nos a sabedoria. O terceiro, através da compreensão do que são os sentimentos, que já sabemos que é a racionalização das nossas emoções, proporciona-nos a compreensão do que é o amor. Sabedoria e amor conferem ao espírito uma possibilidade de ir evoluindo cada vez mais espiritualmente. Então vamos analisar a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro artigo da Revista Espírita de abril de 1864,
Kardec noticiou que o livro estaria à venda e limitou-se a transcrever da introdução a parte que define o seu conteúdo e objetivo. Inicialmente dividiu em 4 partes os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as perdições e uma quarta parte seria o ensino moral. Em edição posterior ampliou essa divisão para 5 partes, colocando em quarto lugar os trechos que serviram à Igreja para o estabelecimento de seus dogmas e em quinto o ensino moral. E resultou então a seguinte estrutura. Temos o índice, em algumas das edições uma nota explicativa, as edições com a tradução de Arcoantidos. A seguir a introdução do prefácio, o texto trazido pelo Espírito de Verdade. Depois a introdução, responsabilidade de Allan Kardec. E depois 27 capítulos que adotam maioritariamente uma estrutura em 3 tempos. Primeiro, no texto do Velho ou do Novo Testamento, maioritariamente do Novo Testamento. Depois, um segundo momento que são os comentários produzidos por Allan Kardec. E um terceiro que são as instruções dos Espíritos. E por último, o 28º capítulo, a coletânea de preces espíritas, que depois tem uma sequência de preces, enfim, mas que são textos muito concisos, com um objetivo específico e que fogem à estrutura maioritária nos outros 27 capítulos. Ora, porque nós queremos analisar, de facto, a riqueza do Evangelho e perceber a importância do seu estudo, nós vamos fazer aqui uma análise sucinta da estrutura da introdução, porque ela é fundamental para compreendermos a importância do estudo da obra. Em 4 momentos está dividida a introdução. O primeiro deles é o objetivo da obra. E no objetivo da obra nós encontramos definidas as fontes, ou a fonte, o objeto, as dificuldades, o objetivo, as 3 fases da metodologia aplicada e os destinatários. Vamos rapidamente passar por todas. A fonte são as matérias contidas nos Evangelhos. E já percebemos que, em bom rigor, os Evangelhos não deveriam de abarcar textos do Novo Testamento. Ainda assim, há meia dúzia de momentos em que Kardec vai buscar referências ao Velho Testamento, mas são, portanto, minoritárias. Refere Kardec que o objetivo desta obra, no item primeiro da introdução, o objetivo desta obra, refere que podem dividir-se em 5 partes, as matérias contidas nos Evangelhos, os atos comuns da vida do Cristo, nós já temos visto, os milagres, as perdições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para o fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. Kardec dá-nos uma outra orientação muito interessante, é que respeita escrupulosamente a tradução de Saci, assim como a divisão em versículos. Ainda dentro do objetivo da obra, o objeto da obra é o ensino moral. Se as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsia, a última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Essa é a parte que será objeto exclusivo desta obra, portanto, como nós vimos, a referência à última das partes é o ensino moral. E depois alerta-nos num terceiro momento para as dificuldades da leitura do Evangelho. Toda a gente admira a moral evangélica, diz-nos Kardec. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho para o maior número dos seus leitores é ininteligível. Bom, eu diria que dificilmente nós encontraríamos um texto mais claro do que este, em que Kardec diz é preciso estudar o Evangelho. Só se disser especificamente estudem o Evangelho. Mas Kardec nunca disse que era preciso estudar o livro dos Espíritos no livro dos Espíritos, nem que era preciso estudar o livro dos Médios no livro dos Médios. Deixou à liberdade de cada um fazê-lo. Aqui Kardec refere que é fundamental conhecer a fundo e compreender a obra para se conseguir deduzir as consequências. E, de facto, a dificuldade está no entendimento dessa obra, que muitas vezes é inteligível. Falamos do Evangelho, não do Evangelho como Espiritismo. As dificuldades da leitura do Evangelho, elas advêm da forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem, que fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. O arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade, que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade.
Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Bom, então nós temos pessoas que leem sem entender a obra e temos um outro problema, é que o estilo literário atual, ou seja, a sequência de traduções, modificou-lhe a primitiva simplicidade a ponto de lhe, enfim, alterar também o encanto e a autenticidade. Daí que nós temos a responsabilidade de procurar recuperar este encanto e simplicidade. Este encanto e autenticidade, perdão, através da busca da sua simplicidade original. Ora, mais uma vez fazemos isto tendo forçosamente que estudar. E se nós nos preocuparmos em estudar o Evangelho, vamos perceber que temos um caminho vastíssimo para percorrer diante de nós, e o mesmo naturalmente se passará com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda dentro do item, o objetivo da obra, são referidas as 3 fases que Kardec utiliza na sua metodologia de estudo. Primeiro, as citações do texto original. Reunimos, diz Kardec, nesta obra, os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. Segunda nota. A explicação e a aplicação prática. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Então nós temos 2 momentos diferentes. Primeiro, reunir na obra as passagens mais relevantes. Segundo, procurar explicar estas passagens mais obscuras e o desdobramento das suas consequências para a sua aplicação nas condições, na vida prática. Daí que nós, se formos consultar logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos que o item primeiro é uma referência ao versículo 17 e 18, neste caso, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, portanto, a referência da obra primeira do Evangelho. Depois, o item segundo do Evangelho segundo o Espiritismo é uma primeira explicação desta nota. E depois, o item 8º são as instruções dos Espíritos. Portanto, é já uma referência à forma como depois os Espíritos vão interpretando e nos vão propondo de que modo nós podemos gerir as orientações que nos foram trazidas para o nosso dia-a-dia. Daí que o terceiro momento desta fase, desta metodologia, sejam as instruções do Espírito. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre os Espíritos que ditaram em vários países e por diferentes métodos. E por último, Kardec esclarece que os destinatários desta obra são todos. Esta obra é para o uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de confortar com a moral de Cristo e respectivo proceder. O segundo momento tem a ver com a autoridade da doutrina. Refere Kardec que a autoridade da doutrina espírita começa por advir do facto de a sua concepção não é puramente humana. Explica Kardec: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar, sob palavra, naquilo que dissesse ter recebido deles o ensino. Daí que a parte da autoridade da doutrina espírita advém pelo facto da revelação ter sido feita por espíritos. Quis Deus que a nova revelação, explica Kardec na introdução, chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa.
constitui isso uma garantia para cada um e para todos nós. E é com base nesta autoridade da doutrina que começa a ser fundado um outro princípio, que é o controle universal do ensino dos espíritos. A universalidade do ensino como instrumento de controle. Explica Kardec que os espíritos comunicam em todos os pontos da Terra. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espírito. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. E é com base nisto que se fundam os dois princípios de controle, da razão e da concordância. O princípio da razão sustenta-se nos indicadores do bom senso, da lógica rigorosa e de dados positivos, e vamos ver como é que isso é referido por Kardec. O primeiro exame probativo é, pois, sem contradita o da razão, ao qual cumpre submeter sem exceção tudo o que venha dos espíritos. Toda a teoria em manifesta contradição, com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada por mais respeitável que seja o nome que traga como significado. Portanto, não se pense que todas as comunicações que são recebidas são validadas. Nada disso. As comunicações devem ser examinadas. E o primeiro princípio é este, da razão. Bom senso, lógica rigorosa e dados positivos já adquiridos. Se aquela comunicação contrariar alguns destes, se nós quisermos, três leis, e esta linguagem não é utilizada por Kardec, mas se nós quisermos as três leis que estão dentro deste princípio da razão, nós teremos que ter uma cautela acrescida e provavelmente rejeitar essa comunicação conforme desde logo nos sugere. Mas não fica por aqui o controle da doutrina espírita. Existe um segundo princípio, que é o princípio da concordância, que se sustenta em outros três indicadores, ou leis, como quisermos chamar. A concordância entre as revelações, a espontaneidade destas e médicos. Grande número, estranhos uns aos outros e em vários lugares. E a referência na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, uma componente puramente metodológica do Espiritismo enquanto ciência, vem exposto quando Kardec diz: uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam, espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Portanto, não se pense que se recebe uma comunicação e essa comunicação é de imediato validada. Aqueles que assim fazem não estão a respeitar os princípios de controle que Kardec sugere que existam na doutrina espírita. E nós vamos perceber porque é que é tão importante nós termos controle sobre as comunicações. Mas será mais adiante. No terceiro momento da introdução, nós vamos para as notícias históricas. E é relevante também, de acordo com a metodologia que se deve utilizar no curso de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, analisarmos esta terceira parte da introdução. No que diz respeito à problemática das traduções, Kardec alerta-nos para o seguinte: para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica hoje em dia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica ao demais o verdadeiro sentido de certas máximas, que à primeira vista parecem singulares. E para nós termos uma ideia daquilo que foi acontecendo às traduções, o esquema que vai ser projetado a seguir não foi elaborado por Kardec, não esquema próprio a nós, mas que procura, de uma forma simples, demonstrar o quão complexo foi o percurso dos textos originais. Começamos por ver que Jesus originalmente dialogou em aramaico. Jesus não escreveu nenhum dos documentos. O seu ensino foi feito pela oralidade e recorria a um dialeto específico de determinada região, que era o aramaico.
que era um dialeto até relativamente pobre quando comparado com outros dialetos contemporâneos. E é ligeiramente diferente do hebraico. Ora, nós temos alguns escritos à época em aramaico, que se perderam, e outros, também sabemos que no Novo Testamento houve logo textos de serem redigidos em grego. Mas um grego clássico, bem diferente do grego que nós temos hoje. Mal comparado, se quisermos, é como estabelecermos paralelismos entre o português atual e aquele português que nós encontramos nos textos do início dos nossos reinados. Bem diferente, aquilo é mais castelhano, mais perto do castelhano do que propriamente do português. E estamos aqui a falar de um período que está perto de chegar aos 1000 anos de diferença. Quando nós vamos a Jesus, temos que somar o dobro do tempo em dialetos que já se perderam, diferentes, bem diferentes daquilo que nós temos hoje, até porque quando nós passamos de uma língua que é familiar do hebraico para o grego, a estrutura, toda a lógica da língua é totalmente diferente. E portanto, fazer-se uma tradução de um para o outro é muito complicado. Há muitos significados das palavras, duplos e triplos sentidos, que se perdem. A tal simplicidade, a autenticidade que Kardec referia, ela perde-se quando nós fazemos a tradução do aramaico. Mas, enfim, os evangelistas fizeram-no para chegar a um maior número de pessoas, porque nas regiões onde se começaram a fazer a propagação junto dos gentios, era o grego a língua franca. Destes primeiros escritos em grego, nós temos depois as primeiras versões em latim, primeiro a Vertus Itala, do século II d.C., depois a Vulgata, no século V d.C., atribuída a Jerónimo, e que durou depois até ao momento em que foi impressa, em 1457, esta versão. Mais tarde, em 1519, Erasmus produziu uma tradução do grego. Lutero, em 1534, era um escritor alemão e produziu traduções para o alemão. Calvin, em 1546, para francês. E uma das versões mais conhecidas, provavelmente aquela que hoje é tida como a mais consensual no meio académico, a versão do rei James, em 1611, para inglês. E tudo isto terá sido traduzido do grego, mas não dos textos originais. Foram, entretanto, traduções foram sendo produzidas e, obviamente, repete-se, não forçosamente com intenção, mas adulteradas. E não é difícil nós percebermos que isso possa existir. O grafismo normalizado que nós hoje temos nos nossos livros, com a letra toda impressa igual, não existia à época, tudo era manuscrito. E os livros eram copiados de manuscritos para manuscritos. E por vezes existiam alguns autores, como se calhar a maioria de nós faz quando está a ler um livro, colocam algumas notas complementares. Nós colocamos umas adendas, umas alíneas a explicar determinados momentos do texto, ou dúvidas que nós coloquemos, etc. É provável que alguns dos copistas tenham feito o mesmo processo, ou procurando explicar determinados elementos. Não existia ainda o conceito do rigor que nós temos hoje na tradução ou na cópia do documento. Era importante passar todo o conteúdo, mas se fosse ali com uma ou outra nota explicativa não era grave. O que acontece é que provavelmente aquilo que serviria, utilizando um conceito atual, uma alínea enquanto nota explicativa, como nós hoje temos notas do editor, temos notas do tradutor, temos notas do autor, etc. Aquilo que antes, inicialmente, passou a ser uma nota complementar, com o tempo e com as diferentes versões, passou a fazer parte do texto. E houve provavelmente algumas alterações. A última das traduções que nós referimos aqui é a tradução de Sacy, feita em 1666 para o francês, que é precisamente a tradução, conforme nós vimos, que Kardec refere que é aquela em que ele se vai sustentar para a sua obra. Existem depois outras referências que nós podemos utilizar, mas que para hoje não vale a pena estarmos a alongar muito. A introdução tem ainda um quarto momento que é a exposição dos 21 pontos que resumem a doutrina de Sócrates e de Platão. É feita aqui uma estruturação essencial para se perceber a adoção do método científico racional para o espiritismo filosófico.
em complemento ao método científico empírico para o espiritismo experimental. Recorde-se que nós vimos que o espiritismo era uma ciência experimental e filosófica. E se é uma ciência com dois aspectos distintos, não poderia nunca utilizar o mesmo método científico. Isso seria um absurdo. Isso seria o mesmo que a psicologia e a biologia utilizarem o mesmo método de investigação. É um absurdo. Uma é uma ciência natural, a outra é uma ciência humana. Uma estuda o comportamento do homem, outra estuda factos naturais que são observáveis, são, a maioria deles, repetidos, simulados, por assim dizer, em laboratório, e só assim é que se conseguem comprovar as hipóteses que são elaboradas. Nas ciências humanas isso não é assim. Ora, forçar-se à adoção de um método ou outro seria, obviamente, um erro. E aquilo que nós temos que perceber no espiritismo é que é tão importante nós utilizarmos corretamente o método empírico para o espiritismo experimental, quanto utilizarmos corretamente o método racional para o espiritismo filosófico. E por isso Kardec recorre aos princípios de Sócrates e até referidos também a Platão, para nos explicar como é que nós devemos estruturar o nosso raciocínio. E é uma boa pista para nós começarmos as nossas reflexões acerca do que é método científico. Então, qual é a metodologia que nós propomos aqui na nossa associação? Primeiro que tudo, temos que perceber que existem fontes de vários tipos. Fontes primárias, secundárias e terciárias. As fontes primárias são documentos elaborados por quem viveu, presenciou ou colheu testemunho de quem viveu determinado acontecimento, sempre contemporâneos ao evento. As fontes secundárias são estudos que analisam determinados aspectos reportados nas fontes primárias, correlacionando dados originais do seu objeto de estudo com outros ângulos de análise, subsidiários, mas complementares. E, por último, as terciárias, que são indícios temáticos específicos sobre o objeto de estudo. Só compreendendo a distinção entre estas três fontes é que nós estaremos aptos a prosseguir no estudo que queremos fazer. E vamos nos recordar agora das dificuldades que Kardec enunciou. Ele particularizou que uma das dificuldades era o entendimento da mensagem e, segunda, a alteração do encanto e autenticidade, conforme acabamos de referir. Reafirmado na problemática das traduções, como ele depois mais à frente vai também sublinhar. Então, qual a nossa proposta para resolver estas dificuldades que Kardec particularizou? Primeiro, consultar fontes secundárias que auxiliam na interpretação, para, assim, nós debelarmos a dificuldade do entendimento da mensagem. E, por último, pesquisar em fontes primárias para nos aproximarmos das verdadeiras palavras do Cristo, para corrigirmos a alteração do encanto e da autenticidade. Para isto, nós vamos socorrer-nos de fontes terciárias que teremos a responsabilidade de construir e que auxiliam na pesquisa que devemos fazer. Ora, a classificação deste tipo de fontes obriga-nos no Espiritismo a fazer uma distinção suplementar. É a de que, para além do tipo de fonte, nós temos que considerar a proveniência da fonte. Ela pode ser do mundo corpóreo, quando o autor está encarnado, ou do mundo espiritual, quando o autor está desencarnado. E nós devemos aqui recordar duas passagens que não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, mas estão, a primeira na obra A Gênese e a segunda no Livro dos Espíritos, que são importantes para nós retermos. A primeira diz o seguinte, na obra A Gênese, capítulo 4, o item 16. Sendo o Espiritismo uma ciência, sendo o Espiritismo uma ciência, Kardec deve definir o instrumento de observação. E a passagem na Gênese diz especificamente o seguinte: mediunidade é um novo instrumento de observação. E falava disto acerca precisamente do Espiritismo enquanto ciência. Daí que o nosso instrumento de observação é a mediunidade. É através da mediunidade que no Espiritismo nós observamos e validamos em rigor os aspectos doutrinários, mesmo do Espiritismo enquanto ciência.
Nós podemos depois estudar o que quer que seja, mas as nossas fontes primárias têm sempre que ser de origem mediúnica. Este é o nosso instrumento de observação. É a mesma coisa que um astrónomo dizer que descobriu uns planetas porque esteve a ler uns livros. Não pode ser. O astrónomo descobre planetas se observar o céu. O seu instrumento de observação recorre a maquinaria específica. Kardec definiu exatamente o mesmo princípio no âmbito do espiritismo experimental. Instrumento de observação é a mediunidade. Se não for através da mediunidade, não temos uma fonte primária, temos uma fonte secundária. E no Livro dos Espíritos, Kardec sublinhava logo a importância dos espíritos. Diz-nos na introdução, no item 17º, a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. Não nas reflexões que depois os autores que estudaram as obras originais produziram. Não. A verdadeira doutrina espírita advém dos espíritos. Por isso é que a mediunidade é um instrumento de observação. E por isso que nós, quando classificamos as fontes por tipo, temos que, de facto, fazer a distinção não só do tipo de fonte primária, secundária e terciária, mas a proveniência, se é corpóreo ou se é espiritual. Então, do mundo corpóreo, nós temos como fontes primárias o Novo Testamento, e do mundo espiritual, temos como fontes primárias a obra Boa Nova, a obra No Roteiro de Jesus, que faz uma compilação de um conjunto de textos, maioritariamente ao período Humberto de Campos, respeitantes a episódios vivenciados ou relatados por quem vivenciou juntamente com Jesus, e a coleção Amélia Rodrigues, também dentro da mesma faixa de registro. Como obras secundárias, nós temos como exemplo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, secundárias em relação ao Novo Testamento, mas que se nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ela passará a ser uma fonte primária, porque é a nossa obra de referência, e vamos perceber depois como é que isso opera mais tarde. E, para além disso, temos, como por exemplo, a coleção Fonte Viva, mas há muitas outras obras, iremos ver depois a seguir. Sendo que, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos índices na obra Fonte Viva e no próprio Evangelho. Estas são dadas pelo mundo espiritual, mas existem referências que nós podemos construir enquanto fontes terciárias, e essa é a responsabilidade do investigador. A metodologia do estudo item por item não é muito diferente daquela que Kardec propõe. Primeiro vamos definir o momento de análise do texto original, escolhemos um item, um capítulo para estudar, depois pesquisar num segundo momento o significado dos conceitos principais, analisar os episódios completos do Novo Testamento e fazer uma curta pesquisa histórico-cultural do contexto à época de Jesus, e depois a análise das passagens em obras espíritas referentes aos itens em estudo, o debate sobre as conclusões e a reflexão sobre a aplicabilidade do que foi estudado. E que nós vamos então cumprir os 3 momentos propostos por Kardec. Ora, para nós conseguirmos fazer isto, temos então que ter algumas referências bibliográficas. Para os conceitos principais, a abordagem, o episódio completo e a pesquisa histórico-cultural, temos naturalmente que consultar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Novo Testamento. Depois nós podemos recorrer de outras obras, como aqui apenas a título de exemplo a obra Gospel Light, que não é uma obra espírita, de um outro autor que tem a particularidade de dominar um dialeto próximo do aramaico e, portanto, consegue fazer o trabalho de desconstrução do inglês para aquilo que seria uma linguagem próxima do aramaico e perceber, para dizer determinadas passagens, como é que isso seria feito e que sentido é que poderia ter. E assim vem trazer, no fundo, alguma daquele trabalho de expor algumas das contradições que possam existir atualmente. Mas este é apenas um exemplo, e repete-se, muita cautela ao estudar esta obra Gospel Light, porque não é uma obra espírita, não é obviamente uma obra do espírito, e portanto os cuidados devem ser redobrados ao final. Como fontes mais fidedignas, nós temos então as análises das obras espíritas, quer em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, quer em relação ao Novo Testamento. Para o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dão-nos
as obras Livro da Esperança, Espírito da Verdade, Estudo e Vida, Lampadário Espírita, Curações Evangélicas, Luz do Evangelho à Luz da Psicologia Profunda e vamos ainda o Renovando Atitudes. A maioria destas obras, psicografia de Chico Xavier e de Divaldo Franco, a exceção ao Renovando Atitudes, do Espírito Remédio, mas que qualquer delas são obras que doutrinariamente são inquestionáveis e, portanto, são absolutamente seguras as suas consultas. A particularidade destas obras é que são os próprios espíritos que indicam qual o item que estão a comentar quando trazem as suas mensagens. E o mesmo acontece nas fontes secundárias que podemos utilizar para estudar passagens do Novo Testamento. Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, e as obras Bênção de Paz, Palavras da Vida Eterna, Ceifa de Luz e Século. Todas elas também psicografia neste caso, de Chico Xavier. Finalmente, temos como obras que podem ser fontes primárias a obra Boa Nova, o Roteiro de Jesus, a compilação de textos do Espírito Americano. Também temos a obra Jesus no Lar, uma obra muito interessante e que às vezes nós atribuímos sempre como uma obra para crianças. E depois a tal coleção do Espírito Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, Quando Voltar a Primavera, Luz no Mundo, Há Força no Caminho, Direito de Deus, Caminho de Jesus, Dias Venturosos, Até o Fim dos Tempos e a Mensagem de Amor Imortal. E, no fundo, tudo isto que nós temos permite-nos ter uma ideia mais completa do que foi a verdadeira mensagem de Cristo. Para aqueles que optam por não estudar, vou só fazer aqui uma referência. Aqueles que optam por não estudar estas obras, nós vamos apenas referir que só aqui desprezam aproximadamente 1600 mensagens que a espiritualidade trouxe a comentar o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Novo Testamento. Quase 1600 mensagens. É justo nós pensarmos que espíritos da elevação de Joana de Ângeles ou de Emmanuel terão mais com que ocupar o seu tempo do que estar a trazer mensagens inúteis. E neste caso foram, quase 1600 mensagens. Aquelas que foram trazidas a público. Se calhar houve outras, muitas outras, que ficaram dentro dos grupos mediúnicos e não foram objeto de edição. Para além disto, as fontes primárias trazem-nos 361 novos relatos sobre episódios de Jesus na sua vida. Parte destes relatos são referentes a momentos que estão já reportados no Novo Testamento, mas muitos outros não são. São momentos originais que nos permitem descobrir coisas muito interessantes, como, por exemplo, a verdadeira história do óvulo da viúva, que não termina com a viúva, a história do moço rico, que não termina no encontro de Jesus, os contornos do drama, de um dos dramas mais comoventes do episódio da mulher ultra, que é objeto de ameaça de apedrejamento público, e nós, consultando estas obras, ficamos a saber o que acontece à mulher, o que acontece ao marido que a abandona e ao sedutor que a levou a cair. Sabemos o destino de Maria de Magdala, sabemos o que acontece a Maria, mãe de Jesus, sabemos outros aspectos interessantes, como a profundidade de transformação de Nicodemos, a importância de Zaqueu, pequenos momentos da entrada triunfal de Jesus, dialogando com pessoas anónimas que passaram despercebidas, mas que são relevantes como pequenas crianças que estavam a receber o Cristo naquele momento de quase contradição, enquanto a multidão jubilava, Cristo permanecia taciturno, porque antevia o que lhe ia acontecer. Momentos muito interessantes sobre a riqueza da mensagem junto à época pascal, na última ceia, alguns ensinamentos muito interessantes para nós também aprofundarmos e que não vêm obviamente expostos no Novo Testamento, seria impossível. Daí que o estudo, para quem realmente quer conhecer aquele que é apresentado pelos Espíritos como o guia da humanidade, deve ser feito por todo o espírita que assume como importância maior a sua reforma íntima e, se possível, contribui para que outros
se reformem também. Recuperamos o ensinamento primeiro. A religião deve conduzir a criatura à compreensão do que é o amor, no domínio dos seus sentimentos, levá-la, no fundo, a melhorar-se dessa forma, compreendendo a importância da caridade para com o próximo. E nós só o emos tanto melhor quanto melhor consigamos compreender a plenitude da vida de Jesus, que muito ainda tem nesta vida. Este é, no fundo, o nosso presente de Natal para Jesus. Ainda muito recentemente nós tivemos a oportunidade de recepcionar orientações no sentido da importância, que são orientações genéricas, da importância de nós percebermos a relevância que é a compreensão de viver o amor na plenitude da mensagem de Jesus. E quão importante é no Natal nós reafirmarmos para com todos, sobretudo para connosco próprios, como é importante estudar Jesus. E fica este convite para todos nós, não apenas no Natal, mas ao longo de todo o ano, que possamos, no fundo, aprofundar estes conhecimentos. E, se alguém quiser colocar alguma questão, ainda temos alguns momentos para tal. Não há questões?